Tudo bem? A paz de Cristo, sábado lindo, sábado para vivermos na alegria de filhos de Deus com a família, com os amigos, em nossa paróquia, na sociedade, como pessoas do bem. Então, esse vídeo, a qual eu estou gravando para você aqui na minha casa, no meu cantinho de oração. O evangelho que eu vou estar proclamando é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21, que inicia-se assim. Estou com a minha Bíblia aqui. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Jesus soube disso e foi embora desse lugar. Numerosas multidões o seguiram e ele curou a todos. Jesus ordenou que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito e ele anunciará o julgamento às nações. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho hoje, aquele povo daquela época, estavam se preparando para matar Jesus, matar o mestre, a quem eles odiavam, porque Jesus pregava a boa nova, ele falava do reino de Deus e vamos dizer assim, essas pessoas não acreditavam, né, que um homem simples do povo pudesse ser o Jesus, a qual eles esperavam, um profeta, um rei, cheio de sua majestade, de sua glória. No entanto, estava aí um homem simples do povo, com sabedoria muito, que Jesus pregava o amor, pregava a justiça, pregava a paz. Então esse evangelho, enquanto essas pessoas preparavam para matar Jesus, mas Jesus foi embora dali, não ficou ali, foi fazer a sua missão, que era curar os espíritos maus, curar do corpo e da alma, ajudar aqueles que precisavam. Ele estava no meio do povo, onde ele queria viver, passar para os seus irmãos de fé, que a justiça, o amor devam prevalecer sempre. Que o reino de Deus é esse reino para todos, a alegria, a saúde, a abundância, mas que o homem, na sua ganância, vai acumulando riquezas, enquanto o outro fica a mercê do nada. Então esse evangelho é bastante impertinente, porque aquele povo queria matar Jesus. E hoje, será que nós também não estamos matando Jesus com as nossas atitudes incoerentes, atitudes de ganância, de poder, de matança, de guerras? Preguemos e vivamos a paz. É disso que o mundo precisa, é disso que nós precisamos anunciar, a paz, o amor e a justiça. Eu vou estar lendo também, para complementar a minha fala aqui, a explicação do rodapé da Bíblia, que eu acho bastante importante e ela me ajuda bastante a entender o Evangelho. Ele sugere aqui no rodapé da minha Bíblia que possamos ler também esse Evangelho lá de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 ao 28. Diz assim: Mateus acrescenta um exemplo para mostrar que a lei do sábado não é absoluta. Jesus, como nova presença de Deus entre os homens, é maior do que o templo e é o Senhor do sábado. Por isso, ele tem poder para relativizar a lei, propondo a misericórdia como atitude fundamental de Deus para com os homens. E lá no versículo 9 ao 14, nós também podemos conferir em Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6, essa explicação. Diz assim: Jesus sabe que os fariseus permitem salvar um animal em dia de sábado e propõe um caso de consciência. Um homem não vale mais do que um animal? É isso. Às vezes as pessoas dão tão importância para aquilo que não é relativo, que não traz uma vivência mais de
pessoas do bem. Não que nós não precisamos amar os animais, sim, são criaturas de Deus, mas amar o ser humano. E muita gente ama muito mais um animal do que o ser humano. Muita gente tem 10, 15, 10, 5, 6 cachorros em casa e não adota uma criança. Então são incoerências, são coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, agregando valores. E esses valores são o quê? Socorrer os pequeninos, dar alimentos, sustento, roupa, dignidade, escola, aqueles que precisam, que não tem ninguém para socorrer. Muitos filhos estão abandonados aí e a gente fica nessa mediocridade, nessa não percepção, não ouvir e não buscar. Trazer para a nossa vida a partilha, o amor, a justiça. Então, somos bastante incoerentes. E quantas vezes nós também, na nossa vida, nós não tentamos matar Jesus com essas atitudes incorretas, atitudes que ferem, que matam o próximo. E matando o próximo, ferindo o próximo, eu estou ferindo, matando a Jesus também. E quantas coisas ruins acontecem, a guerra, a falta de partilha, o não amor ao próximo. Quantas coisas ruins acontecem, e quantas coisas, às vezes a gente também fica nervosa, soberba, cheia de ódio, cheia de coisa no coração. É preciso que a gente vá tomando consciência de que tudo isso precisa mudar. A gente precisa converter, a gente precisa crer nesse Deus da paz, que ele mesmo, quando ele saiu de perto daquelas pessoas que queriam matá-lo, ele não foi para sua casa ou se escondeu nada, ele foi para o meio do povo curar, tirar espíritos maus, restaurar, libertar pessoas. Então, tá aí a grande diferença do profeta. É aquele que não se esconde, aquele que não tem medo, aquele que fala, aquele que age, aquele que leva a justiça, prega a justiça com unhas e dentes, sem medo do adversário ou dos adversários. Ficamos todos com Jesus e Maria. Feliz sábado, feliz final de semana. Que tudo contribua para o bem meu, o bem do próximo, o bem de todos aqueles que por nós passar. E que nós vivamos essa sabedoria do discernimento de que a mudança é preciso, pois o tempo urge.